Salve, salve ouvinte que se conectou aqui no audiolivro Histórias de Superação. Esse projeto foi realizado com recursos da Lei Federal 14.017, de 29 de junho de 2020, Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc. A produção deste audiolivro conta com uma parceria entre a produtora Palavra Ave, a agência Mandinga de Favela e o Centro Cultural Luiz Braille. Este audiolivro foi criado coletivamente com um grupo formado no Centro Cultural Luiz Braille, que atende pessoas com deficiência visual na cidade de Campinas. E agora sim, está no ar o Histórias de Superação. Capítulo 1 – Infância. Oi, Wilson, seja bem-vindo. Segura no meu braço que eu vou te levar até a mesa. E você, mãe, pode esperar na recepção que quando acabar a aula de Braille, eu acompanho o Wilson até lá. Ô Wilson, me conta um pouquinho sobre você. Eu sou cego total e a minha mamãe disse que eu nasci assim. Tenho 7 anos, gosto de brincar e gostaria de conhecer outras pessoas deficientes visuais. Aqui na sua frente, Wilson, tem uma caixinha de som. Vou pegar sua mão e colocar no botão de play. Quando você apertar, todos nós vamos escutar histórias de outros deficientes visuais. Quando eu nasci com 3 meses de vida. Eu tive um tumor na vista, e daí, devido a isso, eu acabei perdendo a visão, entendeu? E depois eu fui crescendo, aí depois, com 5 anos, com 6 anos, eu já comecei a ir para a escola, daí depois comecei a ser alfabetizado com 7 anos, e eu já frequentava a provisão, né? Comecei a frequentar a provisão com 6 meses. Daí com 7 anos comecei a ser alfabetizado, o Braille. Daí depois comecei a ser alfabetizado no Braille, já comecei a frequentar a escola normal, a primeira série. Aí depois aos 12 anos de idade, eu comecei a fazer natação, né, participar de competições. Inclusive já tenho 9 medalhas. Agora falando da escola, eu frequentei primeiro o Padre Melico em Campinas durante 2 anos. Depois eu comecei a frequentar o Carlos Gomes. Eu fiquei no Carlos Gomes durante 1 ano. Aí depois eu comecei a frequentar o Coração de Jesus. Que daí isso foi na 4ª série. Eu nasci no dia 29 de março de 1996 na maternidade de Campinas, prematuro de 6 meses e meio. Quando eu fiquei um pouco mais velho, eu estudei até a 8ª série em escolas públicas municipais aqui de Campinas. Eu usei um aparelho no pé durante 15 anos para posicionar meu pé, porque o meu calcanhar era torto. Depois fiz cirurgia. Eu sou Alice dos Santos de Barro, nasci muito prematura na maternidade de Campinas. Nasci com múltipla deficiência. A primeira entidade que eu fui atendida foi a Provisão. E a segunda entidade que estou hoje chama Luiz Braille. Eu nasci prematuro, nasci em São Paulo, capital, em 1985, dia 29 de março, em São Paulo, capital, na maternidade Promatre. Eu perdi a visão na incubadora, eu já nasci com a minha deficiência visual. Desde então, por falta de oxigênio, né, eu perdi a visão na incubadora. Eu fiquei aproximadamente 45 dias. E desde então, depois eu vim para Campinas, em 89. E a primeira instituição que eu frequentei foi o Gabriel Porto, onde eu tive que aprender muitas coisas. Na verdade, eu aprendi a reabilitação, fisioterapia, a questão, teve um trabalho de estimulação sensorial, eu não conseguia pegar objetos, né?
E desde então foi feito esses trabalhos dentro lá do Gabriel Porto. Com 6 anos, isso foi com 1 ano de idade. E com 6 anos de idade eu conheci a Provisão, onde lá eu ingressei, né? Eu aprendi a alfabetização em braille, a leitura e a escrita na máquina, e onde foram feitos vários trabalhos de estimulação também, onde eu fiz natação, atividades proporcionadas para o deficiente, né? Outros projetos que a instituição oferecia também, que eu aprendi a andar na rua através da Provisão, eu fui reabilitado também. Frequentei escolas normais também, uma escola muito boa, que eu lembro dos amigos até hoje, sabe? Que eu estudei. A escola ativa, que fica aqui em Campinas também, da 1ª à 4ª série. Foi ensino fundamental que eu fiz. Sou oriundo de uma família humilde. Eu sou de uma família que temos 6 irmãos. Meu pai, minha mãe, 6 irmãos. Fomos criados com muita dificuldade, pois, como eu disse, a vida não era fácil para ninguém, como não está hoje. Capítulo 2. A adolescência. Nossa, esse cachorro-quente tá muito bom. Ó, se você não quiser o seu, pode passar pra cá, viu? Sai fora, Wilson, eu já tô acabando. Deixa eu falar uma coisa séria com você. O filho de uma amiga da minha mãe, ele perdeu a visão. E ele tem assim, a nossa idade, uns 20, 21 anos. Seria muito top se você trocasse uma ideia com ele. O que você acha? Vou te mandar o contato dele. Ô louco, vou mandar um salve agora. E aí, cara, beleza? Eu sou o Wilson, eu sou cego de nascença. E se quiser conversar, eu tô por aqui, viu? Eu vou te mandar uns áudios de deficientes visuais que me ajudaram bastante quando eu era criança. Ah, outra coisa. Se você curtir um fute, nosso time tá precisando de um jogador, viu? Falou. E depois do ensino médio, eu fiz ensino médio também, supletivo modular. Eu adoro música, sempre a música tá presente na minha vida. Eu, assim, desde que eu nasci, eu acho que eu tenho esse talento, esse dom especial pra música. Eu adoro piano, meu instrumento preferido, apesar de tocar outros instrumentos, teclado, flauta, doce. E o piano, assim, é a minha paixão, sabe? É a minha adoração. Eu sempre digo que a música significa para mim a disciplina de um atleta, a alma de um poeta. Aí, o mais difícil foi estudar no Imaculada, que era uma escola particular e não tinha os materiais ampliados, tudo não deixava eu gravar aula, mas deu para passar por essa fase depois de um esforço, os amigos da escola, né? Depois eu fiz história na PUC. 4 anos. Tenho paralisia cerebral do lado esquerdo, na verdade do lado direito, né, que pega o esquerdo, e 6% de visão no olho esquerdo. Eu tive alguns problemas em parte por coisas que eu não fiz, de falar tudo, mas tenta ir conversar com as pessoas, vou tentar fazer melhor as coisas. Aí hoje eu já faz 2 anos que eu formei e ainda tô caminhando em algumas coisas, alguns projetos, algumas ideias que eu vou fazer. Não tenho certeza ainda, mas devagar tá melhorando. Eu frequentei a escola Pierre Bonobi, que daí eu já estava na 8ª, depois eu me formei na 8ª e já fui pro ensino médio, e depois eu fiz todo o ensino médio durante 2 anos e consegui fazer todo o ensino médio completo. Eu também toco instrumentos, eu toco piano, teclado, né? Eu toco piano e teclado. Eu já faço aulas de piano já tem 8 anos. Então, essa é a minha história. Meu nome é Sheila, tenho 46 anos. Aos 23 anos, tive a perda da minha visão. Foi um problema de nervo óptico. Ele foi atrofiado. No início da perda da visão, foi difícil lidar com o problema, pois aos 23 anos perder a visão
era a mesma coisa que perder o chão. Eu já vinha com uma perda da minha filha. Aí, com a perda da minha filha, veio agravando o psicológico. Tive a perda da visão. Achei que nunca mais ia passar por nada. Com o passar de um ano, no ano seguinte, tive a paralisia dos meus rins. Aí já com 24 anos. Passei 1 ano e 2 meses sem a visão. Ao segundo mês de hemodiálise, abri um pouco. Agora passo a ser baixa visão. Enxergo um pouco. Eu até costumo dizer, e o pessoal fala, quem enxerga pouco no meio dos cegos é rei. Realmente, onde eu tô por enxergar um pouco, eu vejo a necessidade deles pedir algumas coisas para mim. Mas é bacana isso, poder ajudar as pessoas. Pois ajudando, eu estou tentando vencer um fantasma da minha deficiência. Com a perda da visão, eu vim tendo muitos problemas com o psicológico. Passei a ter dificuldade de me relacionar, de estar no convívio com amigos, familiares, porque deu a entender que onde eu passava ninguém falava comigo. E eu, por não enxergar, não sabia quem era quem. E era difícil ter que passar, ver as pessoas passando, não saber quem era e ter que cumprimentar sem saber quem era. Então, eu estava no ponto do ônibus e eu estava grávida. E uma senhora falou para mim assim, nossa, eu nunca vi deficiente ficar grávida. Aí eu falei assim, por quê? Ai, e se vier um bebê igual a você? Eu falei assim, não, mas por quê? Se ele vier igual a mim, o bebê também vai... Eu venci, por que o bebê também não vai vencer? Aí eu fui pro médico e eu falei para ele e chorei. Ele falou assim, não, Aparecida, não chora, porque o seu bebê, ele não vai ser igual a você. E se ele vier também, você venceu e ele também vai vencer, porque você é uma mulher de fibra, uma mulher de garra. Então, não chora. Aí eu voltei para casa mais feliz, porque eu fiquei muito contente o que ele me disse para mim, porque eu estava desesperada. Então, aí eu fiquei assim, muito contente de ter o meu bebê. Ele nasceu forte, nasceu forte, sem nenhum problema. Por isso que a gente tem que ser, não pode ligar para o que os outros falam. Ao passar dos anos, foi a luta com a perda da visão, sessões de hemodiálise, perda de visão, sessões de hemodiálise. 2002, final de 2001 para 2002, conheci uma pessoa. Era o gerente de uma loja e, através desse gerente, conheci uma senhora. E essa senhora, ao conhecer ela passou a ser o meu segundo olho. Ela me ajudou com muitas coisas. Um belo dia ela chega em casa e me fala que conseguiu uma entrevista para mim no Centro Cultural Luiz Braille. Eu nem sabia que era Centro Cultural Luiz Braille. Nunca tinha ouvido falar. O engraçado é que quando a gente enxerga, a gente pensa praticamente mais no nosso umbigo. Nunca tinha reparado quantas pessoas deficientes visual tinham no mundo. Aí se iniciou, com o conhecimento dessa senhora, a esperança de sair daquele fantasma, daquela crítica, daquele isolamento pela perda da visão e dos rins. Passei a conhecer o Centro Cultural Luiz Braille. O incrível foi que quando eu cheguei no Braille em agosto, era mês de festa, de aniversário. Conheci muitas pessoas deficientes. Eu olhava um por um e falava
poxa, se eles fazem isso, por que eu não posso fazer? Aí a sessão, cair a ficha foi chegando. Eu voltei a estudar, aí começou a recuperação, né, de aceitação. Comecei a estudar, conheci as professoras da época, e uma delas é a professora Fabi, que até hoje ela ainda é professora. Passei a ter monitoração com elas, voltei a estudar, passei a conhecer várias pessoas, fiz meu ensino fundamental e fui mais me aceitando a perda da visão. No momento parecia até que a perda da visão com a hemodiálise tinha muita diferença. Às vezes eu preferia muito mais ter perdido o rim do que a visão. É claro que são pensamentos psicológicos abalados. Ao acabar o ensino, aí se juntou o conhecimento de várias pessoas deficientes visual. Eu fui me aprofundando, fui conhecendo um por um, fui vendo que a capacidade de eu ser melhor que eu era foi aumentando. A deficiência visual, o sofrimento foi sumindo e isso foi me deixando mais positiva. Quando foi em 2004, eu recebi uma gratidão de Deus pelo nascimento do meu filho João, já achando também que não ia ter como cuidar, mas não, cuidei bem com a ajuda de familiares e a aceitação foi indo tão inesquecivelmente surpreendente que cada dia que eu passava me surpreendia, pois eu vencia cada obstáculo com as minhas perdas. Por fim, não tive só uma perda, tive 3 perdas. Então o psicológico era muito abalado. Mas graças a Deus, com essas perdas, eu fui me reunindo força, juntei forças, fui aprendendo mais e mais, ganhei aí o meu filhão e vou cada dia mais superando aí as dificuldades. Aí os anos vão passando e as lutas diárias a gente vai vencendo. Ao passar de 2, 3 anos, me afastei do Centro Cultural Luiz Braille, fiquei isolada, pois eu tive a perda do funcionamento da perna devido a um agravamento da sessão de hemodiálise, mas nunca perdi a esperança de voltar. Quando foi em 2007 para 2008, voltei na ativa no Braille. Tudo já era diferente, pois o meu pensamento já era mais maduro e sobrevivi a algumas dificuldades. Mas 2008, na volta, acabei me afastando mais os 2 anos, por devido a problemas da hemodiálise também. Em 2010 volto, quando volto agora, a minha vida foi uma rotina muito agitada. Passei a ter mais perseverança, mais vontade de ajudar o próximo. Aí fui me engajando em me prontificar a ser alguém. Comecei a estudar mais sobre leis, aprender mais a estar no meio de pessoas diferentes de mim. As superações foram indo tão automaticamente que, graças a Deus, hoje eu me aceitei mais. Até sou hoje conselheira da pessoa do perdão. Hoje eu sou conselheira na conselho da pessoa com deficiência. É uma luta diária, tá lá, porque a gente tem que sempre buscar o melhor para toda a deficiência. Passei a entender mais da deficiência, não só a minha, como respeitar a dos outros. Tive muitas experiências e agora vejo que a minha dificuldade não é tão grande quanto a do outro. Então, passei a ter mais gratidão pela vida e pela superação de todas as dificuldades que eu passei, que hoje se tornaram um aprendizado para mim. Eu agradeço por tudo e por todas as coisas que ganhei e que perdi. Eu agradeço também muitos amigos que eu adquiri nesse meu retorno. E agradeço a Deus por ter vencido e superado toda essa
muitas dificuldades que hoje se tornou um aprendizado para mim. Eu nasci em Boa Visão, quando criança, depois, na adolescência, eu estudei, trabalhei e fui acometida por uma enfermidade, diabetes infanto-juvenil. Tive várias complicações, fiquei muito tempo internada em vários hospitais, entrei em coma, tudo. Não tive muita informação dessa enfermidade, não tínhamos muita informação dessa enfermidade. Não tinha minha mãe, morei com minhas tias e minha avó, eles também não tinham informações, sofri bastante. Na adolescência eu trabalhei também, enxergava nitidamente. E depois eu sofri um atropelamento, um acidente, né? Saindo de uma danceteria e tinha uns colegas meus juntos, mas o carro só atingiu a mim. Eu não cheguei a desmaiar, fiquei um tempo no chão até o resgate chegar, várias pessoas do meu lado, assim, ao redor. Não podia mexer em mim porque eles não sabiam se eu tinha quebrado alguma coisa. Só quebrei a cabeça do ombro direito só. O resgate chegou, me levou pro hospital. Eu fiquei uns dias lá, até o diabetes voltar ao normal, porque estava alto, eles não podiam fazer cirurgia, nunca passei por uma cirurgia. Fiquei uns dias lá e depois recebi alta. No dia da alta eu senti uma diferença no sol quando saí lá fora, mas eu achei que foi por causa do acidente. E passando-se uns dias, foi piorando, minha visão foi piorando. A gente tinha caído da ficha ainda. Daí eu tive que procurar um oftalmologista na Unicamp. E, né, eles falaram que não tinha jeito mais, que tinha descolado retina. Foi muito difícil pra mim. Eu sofri demais, não aceitava, né? Tentei contra a minha vida. E foi esse momento muito difícil que eu não esperava isso, né? Ninguém esperava. Minha família também ficou muito triste. Meu pai não estava presente, estava muito ausente. Eu sofri com isso também. Aí muitos amigos meus, muitos colegas meus me ajudaram. Daí uma amiga me levou passar para um psicólogo, né? E ele me orientou a procurar um centro de reabilitação. Eu não queria de jeito nenhum, porque eu não aceitava a situação. Fui com muita dificuldade, com muito medo, assustada, achando que ia voltar a enxergar. Daí eu frequentei o Instituto Cegos Trabalhadores, que dá um pouco, para fazer a reabilitação. Não aceitava de maneira nenhuma. Minha situação foi piorando, porque eu não aceitava e tudo assim foi juntando, né? Meu pai ausente, minha família não apoiava muito, mas meus amigos estavam comigo, mas isso não era tudo. Aí fiquei lá um tempo, depois eu saí, conheci o Centro Cultural Luiz Braille, fui para lá tentar reabilitação, estou lá até hoje. Aprendi bastante coisa com meus amigos, achava que a minha vida ia ficar naquilo que eu não aceitava de maneira nenhuma, achei que não ia aprender nada, mas eu aprendi muito com eles também, que eles me deram muita força, todos me apoiaram, conversaram muito comigo. Capítulo 3, Vida Adulta. Eu sou o Wilson e esse é o nosso programa diário de inclusão. A nossa convidada de hoje é uma deficiente visual que ficou recentemente baixa visão. Ela tem 70 anos e vamos falar com ela. Alô, Tereza? Oi, gente. Boa tarde. Como o Wilson disse, eu sou baixa visão. Tem um ano aqui na minha cidade que eu não tenho contato com outros deficientes visuais. Por isso eu gosto tanto desse programa. Muito obrigado, Tereza. Fico feliz em ajudar outras pessoas, assim como eu fui ajudado aos 7 anos. Essa faixa é especialmente para você, com várias histórias de outros deficientes visuais. Solta! Aos meus 13 anos de idade, comecei a aprender uma profissão. Eu sou profissional da área automobilística, eu sou funileiro, trabalhei por mais de 40 anos nessa área e ali trabalhei sempre com a independência, sempre com muita luta, muita dedicação ao trabalho. Gostava muito do que fazia, então, e sempre fazendo as minhas coisas, correndo atrás.
E eu quero informar para vocês que eu vou focar minha vida só na minha questão da minha mobilidade, né? Eu sou deficiente visual, estou aposentado, né? E eu quero estar trabalhando mais essa questão da minha deficiência. Embora minha vida daria para escrever uns 2 livros de mais ou menos 1000 páginas cada um. E ainda resumindo, mas eu quero trabalhar mais essa questão da como que foi que aconteceu a situação da cegueira. A partir desse momento que eu fiquei cego, que foi uma situação muito complicada. Tudo que era tranquilo se tornou difícil, mas não impossível. E aí eu trabalhando, eu tive algumas microempresas no ramo de funilaria e pintura, no ramo automobilístico, até que depois mais ou menos de uns 35 a 40 anos, mais ou menos, eu parei de trabalhar por conta própria e fui trabalhar numa grande empresa aqui de Campinas, uma empresa de automobilística. E ali eu gestava um departamento ali daquela empresa. Fazia com muita alegria aquilo que eu gostava. E nesse inteirinho comecei a perceber algumas coisas que estava ficando difícil. Eu lembro que meus olhos, comecei a andar com os olhos meio fechados. E aí comecei a procurar saber o que estava acontecendo. E para mim foi muito, muito difícil, porque eu gostava muito de viajar. Eu sou uma pessoa extremamente religiosa, eu sou evangélico e eu sempre gostei de fazer umas viagens missionárias, trabalhei muito no interior do Mato Grosso, em outros lugares, e todos os anos a gente fazia viagem para esses lugares. Gostava muito de ir para a praia com a minha família, sempre quase todos os anos a gente ia para a praia. E, enfim, a gente era muito independente, gostava muito de sair, de viajar. E eu conheci alguns estados brasileiros, conheci o Paraguai e alguns lugares que... Então eu era bastante, assim, muito desenvolvido, trabalhava, andava, e então era uma pessoa que não ficava parada de forma alguma, sempre agitando no meu trabalho e também no meu dia a dia, em todos os sentidos da minha vida. E, de repente, comecei a sentir essa diferença, e aí eu lembro-me que quando eu ia dirigir no meu carro para ir para casa, de manhã eu senti um pouco de dificuldade de enxergar, mas estava tudo normal. Eu jamais ia imaginar que ia chegar numa fatalidade dessa. E à noite eu ia já mais tranquilo. Eu ia através das faixas refletivas do asfalto e também das lanternas dos carros da frente. Então tinha um pouquinho mais de facilidade de dirigir. Comecei sentindo assim essa dificuldade, e aí até que um dia eu falei, não, preciso de ir ao oftalmo. Quando chego no oftalmo, ele me receitou um óculos, mas ele não examinou o fundo do meu olho. Examinou a frente e tal, fiz uma cirurgia de pitirígio, e aí continuei trabalhando, só que parece que aquele óculos lá complicou um pouco mais a minha visão. E logo em seguida, minha visão ela ficou mais prejudicada ainda. E quando eu olhava para o sol, a vista doía. Voltei num outro oftalmo. E aí, quando ele examina o fundo do olho, aí lá tinha uma surpresa. Já não tinha mais o que fazer. Eu já estava com glaucoma e eu já tinha diabetes. Então foi aonde que a minha visão foi muito afetada. E eu fiquei daquele jeito, porque uma pessoa que tinha o dinamismo que eu tinha naquela época,
de repente já não pode mais, já não pode dirigir mais. Até quando eu dirigia no caminho que eu conhecia, assim, todos os dias, não tinha problema nenhum. Mas se eu mudasse uma rua, a minha rota mudasse uma rua, eu já tinha dificuldade. Então eu me lembro que um dia eu fui levar minha nora no trabalho e precisei de andar alguns quarteirões fora da minha rota. E eu tive que, para mim saber se era contramão ou não, parar o carro, ir lá embaixo da placa e olhar, para ver se a rua era contramão, se eu podia ir ou não. E a maior dificuldade para entrar na rua, porque eu não conseguia ver se os carros estavam se aproximando de mim. Então eu cheguei nesse ponto, até que naquele dia eu cheguei em casa, foi a última vez eu me lembro que eu dirigia. Eu andava de moto também, eu tinha uma moto, tive que vender a moto e aí foi aonde que eu tive que aceitar a minha cegueira. E eu não aceitava de jeito nenhum. E eu enxergava muito pouco os vultos, alguma coisa, mas teve um momento que chegou a hora. Chegou a hora daquela coisa que parecia tão pequeno derrubar um gigante, porque eu achava que eu era, assim, invencível. Da forma que eu levava a minha vida, fazendo tudo, correndo atrás de tudo, eu era invencível. Mas aí não teve mais jeito. Aí eu precisava tudo, eu precisava de carona das pessoas, precisava de ajuda. Aí já comecei a depender da mão das pessoas para me ajudar, para andar, para ir para todo o lugar. Fiz 2 cirurgias cada olho e nada aconteceu. Eu fui obrigado a aceitar um golpe muito grande na minha vida. Mas tudo parecia tranquilo, mas tornou-se difícil, mas não impossível. Mas aí nós começamos, como a gente confia em Deus, continuei a minha fé no Todo-Poderoso, e aí eu continuei e Ele me deu forças para continuar. E aí comecei a trabalhar. E agora, José, como é que vai ser a minha vida daqui para frente? Eu aprendi que existia uma escola que até então eu passava na frente daquela escola e achava até ruim de um sinaleiro que tinha lá, que parecia que um sinaleiro sem propósito. Mas, na verdade, era uma travessia de cegos. Quando eu olhei quando me levaram naquele lugar, eu ainda tinha uma pequenina visão. E eu cheguei naquele lugar, fui muito bem acolhido pelas pessoas ali, desde a diretoria até os alunos, me acolheu muito bem, um lugar muito aconchegante. E ali eu comecei a aprender com os meus pares, aprender com os técnicos e técnicas e também com os diretores dali, como conviver nesse mundo, que a cegueira não é o fim. Aí a cegueira, eu entendi que a cegueira é o começo de uma nova vida. E ali eu comecei. Hoje eu tenho o prazer de participar do grupo do Braille, esse grupo maravilhoso, onde eu aprendi a conviver com a minha dificuldade, com os meus amigos e amigas, com os meus professores e professoras e também com o pessoal da diretoria. E eu aprendi a suportar todas essas coisas, a suportar as dificuldades, a vencer as barreiras, e cada dia é um novo desafio. E nós vamos trabalhando, vamos ali vencendo, e para mim é muito importante estar ali no Braille. E agora também aprendendo várias técnicas, né? Inclusive técnica de histórias, técnicas de como caminhar, técnicas como pensar, respeitar a opinião do próximo, porque quando a gente não tem deficiência nenhuma, nós pensamos que somos sozinhos. Nós não lembramos das outras pessoas. Mas hoje não, hoje a gente consegue aprender. E eu gostaria que esse momento, né, fosse um momento de reflexão para que todos pudessem, né,
saber que existe um outro mundo. Existem outras pessoas que é diferente das pessoas que enxergam, das pessoas que não têm problema nenhum, como eu não tinha, mas de repente a gente se vê numa situação que precisamos nos reinventar. E aí a gente aprende que nesse mundo tem muita coisa e dá para viver tranquilo, embora com alguma dificuldade, né? Muitas vezes contando com a intolerância de muitos, mas tem muita gente boa que nos ajuda e que nos dá força para caminhar, para atravessar uma rua, para sempre estar dando uma mão para nós. Então, tem coisas difíceis? Tem muito. Mas quem falou que a vida da gente ia ser fácil? A vida da gente não ia ser... Mesmo quem não tem nenhuma comorbidade, não tem facilidade para viver. O próprio mestre diz assim, que no mundo tereis aflição, mas ele venceu o mundo. Se ele venceu o mundo, por consequência, nós também venceremos. Então foi assim que eu aprendi, foi assim que eu estou vivendo. José Wilson do Amaral, tenho 63 anos, trabalhei com conserto de fogões há 30 anos, trabalhei em várias áreas também, e comecei a perder a visão aos 40 anos, mas é uma deficiência e já nasce com ela, que é a retinose pigmentar. Aos 45 anos, aí trabalhei mais 3 anos sem enxergar mesmo, aí depois eu aposentei, mas não queria aposentar. Eu queria era atrapalhar mesmo, achar que aposentar não era tempo. Aí, e tem uma deficiência também auditiva também, isso é desde criança. Aí depois dos 45 anos, passei a usar o aparelho auditivo, mas para falar no telefone eu prefiro sem aparelho, até porque é mais fácil de entender e é mais original também, né? E também entrei no Braille, já faz 15 anos, aprendi a locomoção, não tenho dificuldade para andar em lugar nenhum, viajo também quando posso, vou sozinho, com a família, vou em praia, ando de bicicleta, lavo louça, café, eu não acho dificuldade. Até assim, quando a esposa não está bem, é raro isso, graças a Deus, mas eu ajudo a fazer a limpeza da casa, tudo geral, lavo o banheiro, faço tudo. Para mim não tem assim, dificuldade nenhuma. E tenho bastantes amigos também e gosto muito de encontrar com todos os amigos também. Gente, eu sou Maria do Amparo Lago dos Reis, sou maranhense, vim para Campinas aos 26 anos de idade, batalhar por uma situação melhor, porque lá era difícil. Aqui consegui a minha luta, trabalhando muito, né? E tive a oportunidade de progredir no meu trabalho na enfermagem, e aos 50 sempre resolvi a minha situação. Aos 59 para os 60 foi quando começou o meu sofrimento da minha vista, que eu cheguei a perder depois que eu fiz um laser. Depois desse laser eu senti que realmente piorou. Mas sobrevivi. Depois que eu conheci a escola Luiz Braille, mudou tudo, a minha superação foi excelente. Passei a resolver a minha situação sozinha, saí, conheci pessoas que eu gosto de baile, me enturmei com o pessoal, vou para baile, passeio, gosto de passear, e a minha vida se transformou totalmente.
Porque a gente pensa, o pessoal, quando perde a visão, acha que acabou. Foi o que eu pensei, que tinha acabado para mim, mas não. Depois disso, eu sou outra pessoa. E adoro o que eu faço e gosto muito. Eu sou Maria Tereza Damião de Oliveira e vou contar um episódio da minha vida que aconteceu antes de eu perder a visão. Eu já não tinha assim aquela responsabilidade com as minhas coisas, porque as pessoas tomavam conta para mim, então eu nunca liguei. Mas eu sempre tive alguém que falava para mim: você toma cuidado, porque se você não aprender a fazer suas coisas, você vai sofrer quando você precisar se arrumar. Aí eu nunca acreditei, mas quando foi um belo dia, eu tô lá na escola e a pessoa que tomava conta das minhas coisas saiu da escola e eu fiquei perdida. Aí eu falei: pronto, e agora? Mas entrou uma pessoa na minha vida que, graças a ela, eu aprendi o que é ser gente. Aí aprendi a ter responsabilidade com as minhas coisas. E agradeço muito a Deus, peço muito pela saúde dela, que ela continue sempre essa pessoa forte, ajudando as pessoas que necessitam. E eu aprendi a ter responsabilidade com a minha vida. Mas mesmo sempre, antes de perder a visão, eu nunca me preocupei, porque sempre as pessoas quis tomar conta do meu cartão e eu deixei. Eu achava que estava agindo certo, mas hoje eu entendo. Às vezes eu fico com vergonha, porque com essa idade que eu já tenho, 78 anos, quase 80 anos, era para mim ter aprendido muita coisa. Então agora que eu estou desenvolvendo, aprendendo o que é a gente ter responsabilidade com as coisas nossas. Eu sempre tive com os outros, com a minha eu nunca tive, agora eu aprendi. Então, eu agora, graças a Deus, eu estou muito feliz, porque eu tenho responsabilidade com o meu cartão, eu sei onde eu ponho, tudo que eu fazer agora eu presto bem atenção, porque a gente deve ter obrigação de prestar atenção. Tudo que as pessoas falam para mim, eu obedeço, porque quem nunca teve responsabilidade tem que aprender de tudo com seu jeito. E graças a Deus, em nome da escola, em nome dessa pessoa, Juliana, que me ajuda muito, eu me tornei uma pessoa responsável, e muitas pessoas nem acreditam quando ficam sabendo que eu estou tomando conta das minhas coisas. Porque hoje eu tenho vergonha, mas foi bom que aconteceu isso para a gente poder aprender a viver. E eu perdi a visão quando eu estava trabalhando. Eu estava trabalhando na prefeitura. E quando eu cheguei na escola, eu saí para fazer um trabalho na rua e voltei sem visão. Foi um choque para mim. Mas, graças a Deus, hoje eu aceito de coração. Não estou sofrendo mais, porque eu já sofri muito. Hoje eu não sofro mais, eu não choro. E graças a Deus, eu acho muitas pessoas que me dão muito apoio, muita força. E graças àquele de lá de cima, o nosso grande Pai, e as pessoas que me ajudam aqui na Terra, hoje eu sou uma pessoa que, graças a Deus, me sinto uma pessoa importante. E muito obrigado. Desculpa se eu errei em alguma coisa, mas eu peço perdão, porque a gente, para fazer uma gravação, tem que prestar bem atenção. Muito obrigado. Deus que abençoe a todos. E que Jesus tome conta da nossa escola. Amém. Eu, não tava conseguindo superar nada. Tava achando muito difícil, né? Mas eu fui aprendendo com eles, aprendendo como se locomover. Eu tinha muito medo, ficava muito insegura, mas eu aprendi muitas coisas lá, né? Tive, assim, muitos exemplos com meus colegas também. A gente saía junto, assim, para caminhar.
mesmo com medo, mas eu ia. Nisso eu aprendi muita coisa lá. Aprendi muita coisa, foi muito bom pra mim. Eu recuperei, assim, a autoestima. Eu ficava muito chateada pelos cantos, assim, chorava muito. Não queria comer, mas tudo eu fui aprendendo. Eu tinha vergonha de comer, derrubar comida na mesa, mas eu fui aprendendo tudo isso lá, organizar as coisas. E superei. Eles superaram também, então eles me deram muita força. O Centro Cultural Luiz Braille me deu muita força. E estou lá até hoje. Então, há momentos que a gente pensa que nada vai dar certo, mas se a gente encontrar, assim, pessoas que nos apoiam, igual o Centro Cultural nos apoiou e tem nos apoiado, é muito bom mesmo. Fiz bastante coisas lá, me alegro até hoje, eles todos me conhecem e eu creio que eles têm muitas coisas boas para falar de mim, como eu tenho muitas coisas para falar deles também, tem os altos e baixos, mas isso é normal. Na minha casa, eu faço tudo. Eu limpo minha casa. Eu faço tudo que uma pessoa normal faz. As pessoas, às vezes, ficam perguntando, né? Mas como você faz isso? Como você faz isso? Mas tudo eles não têm muita informação. Falta informação para eles. Mas estamos aqui, né? E graças a Deus tem essa escola, essa instituição que nos apoia, nos ajuda, né? O pessoal de fora precisa de informações sobre nós para nos ajudar também, porque eles não têm. Eles precisam de informações. Nós somos seres humanos igual a todos. Só nos falta a visão. Mas todos os nossos sentidos são os mesmos. Sentimos dor, sentimos frio, choramos, nos alegramos, nos entristecemos, né? Todos têm família, todos têm amigos. Então nós somos pessoas normais. Mas sou muito feliz. Superei tudo isso. Não queria de maneira alguma aceitar, não queria aceitar mesmo. Mas conforme foi passando o tempo, tivemos muita atenção, deram muita atenção, eles dão muita atenção para nós, o Centro Cultural dá muita atenção. Muitas pessoas também nos ajudam bastante, algumas pessoas têm muitas informações também sobre as deficiências, todo tipo de deficiência. Então, eu tinha medo até de andar de ônibus, hoje não tenho mais. Tudo nós aprendemos, como se comportar, tudo, como se vestir, como se arrumar, tudo foi aprendido lá. E eu gosto das atividades lá, mas agora deu uma parada, mas tudo vai voltar ao normal. Se Deus quiser, assim esperamos. Um beijo. Sheila Cristiane Ramos Ferreira. O meu nome é Rafael. Euriné Fortunato Eusébio. Meu nome é André Vicente. Eu sou Alice Santo de Paz. Olá, povo. Aqui é o Ayrton Lopes. Meu nome é Rodrigo. Eu sou Maria Tereza. Maria do Amparo, Lago dos Reis. Sou Aparecida. José Wilson do Amaral. Esse projeto foi realizado com recursos da Lei Federal 14.017, de 29 de junho de 2020, Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc. A produção deste audiolivro conta com uma parceria entre a produtora Palavra Ave, a agência Mandinga de Favela e o Centro Cultural Luiz Braille.